Bem-vinda, Paula, à sua leitura anual dos agentes do tarô. Eu sou Samantha Calegari E eu sou Ricardo Baratella, você já me conhece. e juntos faremos a sua leitura anual utilizando a mandala astrológica. E antes da gente começar, o Rick vai explicar um pouquinho como funciona cada casa e como vai funcionar a nossa leitura. Bora lá, Rick? Vamos lá, querida. Bom, então você já conhece o mandala astrológico, mas é sempre bom revisitar, né? Nós temos aqui um jogo com 12 posições e uma carta central. A carta central vai falar a tônica, vai trazer a tônica desse período, independente de assunto. Ou seja, como você tem de agir dentro desse período. Depois a gente avança para as casas, né? Casa 1 na astrologia vai falar de temperamento, é o ascendente, ou seja, forma de ver a vida, como você é vista, como você se enxerga, né? O seu temperamento, o corpo físico. Na sequência, nós temos a casa 2, que vai trazer recursos, dinheiros, bens adquiridos pelo trabalho. Casa 3, comunicação, processos escritos, cursos, estudos, criação intelectual, irmãos e irmãs. Na casa 4, nós temos o lar, a ancestralidade, passado e infância, ou seja, onde você mora, bens imóveis e família. Casa 5 representa amores, crushes, criatividade, diversão, jogos e hobbies. E vai trazer também assuntos de sexualidade. Na casa 6, nós temos o cotidiano, ou seja, o dia a dia, o trabalho, o serviço diário, as questões relacionadas à saúde física. Na casa 7, nós temos casamento e relações íntimas, ou seja, parceiros, parceiras, melhores amigos. Na casa 8, sexualidade, morte e dinheiro que vem dos outros, heranças. Na casa 9, nós temos ideais, estudos de ordem superior, ou seja, academia, né? Universidade. Grandes viagens e o mundo estrangeiro, estrangeiro para você, ok? Na casa 10, carreira, vocação e privilégio profissional, ou seja, busca de carreira. Casa 11, coletivo, amigos, grupos, aspirações pessoais e sonhos. E na casa 12 nós temos a espiritualidade profunda, a saúde mental, emocional e sacrifícios. Aí a gente avança falando casa a casa e depois vamos respondendo aí questões de ordem pontual. Isso. Beleza? Maravilha. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu tirar a legenda e colocar a mandala da Paula. Olha só, abrindo aí com o imperador e um 8 de espadas a mandala. Então, trazendo a tônica do seu ano com esse imperador e o 8 de espadas. E aí? Bom, e aí que assim, são cartas que estão estagnadas, né? Estão paradas. Eu vejo a Paula muito presa a algumas questões de ordem pessoal durante esse ano que possam impossibilitar um movimento que ela tanto deseja. Ela trouxe para a gente a questão de se mudar para os Açores em abril, né? Em março de 25. Mas talvez haja algumas questões que ainda aprendam na atual realidade dela. Então, a gente vai ver isso no decorrer aí dessa mandala, o que pode ser, como pode ser contornado e tudo mais. O que você acha aí desse imperador muito de espadas? Eu já, aí a gente tem alguns privilégios de conhecer as pessoas, né? Nesse caso eu conheço a Paula mais de perto. E o jogo já tá falando para você, Paula, as dificuldades que você tiver serão autoimpostas. Uhum. Ou seja, problemas externos existem? Existem, mas se você não enfrentar esses medos, essas inseguranças, grandes chances de você ficar estagnado. Então, precisa olhar mais uma vez questões de saúde mental e emocional. Tá bom? Sim, sim, a espada é constante aí, né? A gente tem Exato. várias cartas de espadas no jogo. Exatamente.
Muitas cartas de espadas. Aí a gente avança para casa 1, ascendente, visão de vida, janela para o mundo, né? Com enamorados e 3 de paus, já trazendo essa aspiração e essa vontade de ter coisas novas, né? O 3 de paus, nesse caso, fala inclusive desse plano, dessa vontade e desejo de já voltar para Portugal em março. Isso está muito positivo e tem muito otimismo acontecendo, o que diminui um pouco esse efeito mais negativo do 8 de espadas. Só que para isso acontecer, a gente precisa expandir horizontes, buscar forças aliadas, amigos, familiares que possam também colaborar com esse projeto de mudança grande, né? Exatamente. Porque, assim, o 3, ele está vislumbrando, mas ele não está fazendo, né? Exato. Então, assim, existe um plano, existe uma ideia, existe uma vontade, mas aí precisa fazer com que exista a ação. Uhum. E essa ação você vai conseguir com suas alianças, né? O seu meio, as pessoas que te cercam, algum companheiro, alguma companheira, alguém que esteja ali do seu lado para te dar essa segurança, esse apoio. Porque acredito que falte um pouco nisso dela, sabe? Talvez ela seja uma pessoa mais insegura, ela é determinada, ela quer, mas ela gosta de pisar em solo fértil, né? Assim, em terreno firme. Então, ela não é uma pessoa que vai se jogar. Sim. Né? Mas também isso é bom, uma pessoa que não vai se jogar, mas também o fato de você não arriscar algumas vezes te impede de viver algumas experiências e tomar decisões que são importantes na sua vida. Isso. Então, eu acredito que o seu meio, né, as pessoas ao seu entorno possam te trazer essa segurança e facilitar as suas tomadas de decisão. Perfeito, concordo plenamente. Aí a gente avança para a casa 2, né, que vai falar de recursos, dinheiro, com a lua e 10 de ouros. E aí? Bom, lua e 10 de ouros, bom, lua com 10 de ouros nem tanto. Sim. Então, tomar cuidado com a grana que sai sem que você perceba que ela está saindo. Então, você não sabe para onde está indo. Muitas vezes a gente não tem controle do nosso orçamento porque a gente não olha para ele, a gente só paga a conta. Então, talvez seja o ano de você mudar um pouco isso, né? Então, deixar as claras para onde está indo o seu dinheiro. Quanto que eu pago de aluguel, quanto que eu gasto com comida, quanto que eu gasto com saúde, quanto que eu gasto com diversão, sabe? E planilhar isso de uma forma que você tenha uma visão panorâmica de para onde está indo o seu dinheiro. Porque senão é aquele dinheiro que vai, entra, com a mesma velocidade que entra, ele sai. Exato. E você não sabe para onde está indo. Então, você tem a sensação de não ter grana. Né? O que você acha, Rick? Eu acho que a Paula, ela tem uma generosidade muito natural e característica dela, mas, ao mesmo tempo, isso faz com que ela não tenha tanta convicção assim da questão dos recursos, né? A Lua fala muito da questão da oscilação e de um medo de faltar, ao mesmo tempo que não falta, né? Sim. O 10 de ouros traz uma baita de uma estrutura e um alicerce. Não estou falando que é milionária, multimilionária, só que existe uma predisposição a gerenciar os recursos de uma forma emocional, o que não facilita, porque dinheiro precisa de razão, precisa de organização. Sim, dinheiro é energia, tá? Isso. Então, se você fica vibrando na escassez, que é o medo de não ter, você realmente não terá. Exato, e mais uma vez, Lua, medo, 8 de espadas, medo. Então a gente precisa cortar isso. Exatamente. Talvez você não sei se ela faz alguma terapia, né? Se ele faz terapia, levar essa questão de terapia para o seu psicólogo, para o seu terapeuta, para começar a olhar isso de uma forma mais dinâmica, mais racional e menos emocional. Exato. Né? Dinheiro e emoção não combinam. Exato, é isso mesmo. Aí vamos lá para a casa 3, que vai falar da comunicação, documentos, estudos, criações, pequenas viagens, e temos um 4 de copas com a temperança. E aí, Henrique? Bom, eu vejo que os estudos holísticos, né, as questões terapêuticas, os oráculos, o uso próprio do tarô, inclusive, na temperança, eu acredito que ela, se dedicando a isso, acaba se sentindo mais segura.
Por outro lado, a temperança com o 4 de copas me trazem uma predisposição ao mais do mesmo, a meio que assim, nunca tá satisfeita, ou tá sempre pensando o que mais que eu posso fazer para me sentir segura, o que mais que eu posso buscar, e isso não faz muito sentido, né? Porque a gente só vai sentir seguro plenamente nessa área específica, né, Paula, quando pratica e tem feedback. Não adianta um professor, uma pessoa que você admira, falar, você está pronto, se você não se sente pronto. Sabe o que eu vejo aqui? A síndrome do impostor, Rick. Sim. Então, sabe aquela pessoa que se prepara, faz um curso, faz outro curso, faz 10, 20, 30 cursos e nunca se sente preparado? Estando preparado, porque se sente um impostor? Sim. Né? Então, assim, Paula, toma cuidado com isso, porque se o seu professor te diz você está preparado, é porque você realmente está. É lógico que existe uma questão muito pessoal, né? Mas é isso só a prática vai te trazer. Se você não começa a praticar, que seja no seu ambiente social, com seus amigos, seus familiares, você nunca vai ter essa segurança, né? Até contigo mesmo. Então, assim, se sentir inseguro com relação a uma nova profissão é natural, ainda mais quando a gente lida com vidas. Né? O meio oracular, tem pessoas que não têm ideia do tamanho da responsabilidade que é fazer uma leitura como a gente está fazendo aqui para você, por exemplo. Sim. Então, é compreensível que você não se sinta preparado, porque você tem ideia do tamanho dessa responsabilidade. Certo? Mas, assim, não basta só estudar. Tem que praticar, que é a prática que te traz segurança. Tá bom? E toma cuidado para não ser estudante profissional. Só vai estudar pro resto da vida, só vai fazer curso. Fazer curso é bom? A gente nunca para de estudar. Então, porque a gente tem o outro lado, né, Rick? Tem aquela pessoa que faz um curso e já se sente preparada para, inclusive, ensinar. Isso, exato. O tarô, qualquer oráculo que seja, qualquer ciência que seja, ela é constante estudo, porque as coisas mudam, as coisas evoluem, aparecem outros profissionais falando de formas diferentes, visões diferentes, isso é importante. Eu sempre falo para os alunos do Merkabah, faça curso com mais de um professor, aqui dentro ou fora daqui, porque são visões diferentes que te ajudam a construir a tua visão. Exatamente. Então, não adianta você pegar um único professor e replicar o que aquele professor diz. Não, errado. Você tem que ter a visão do tarô, e não existe certo e errado nisso. Entendeu? A tua visão, é a tua leitura, é a tua interpretação, é o teu sentir, né? Então, confia mais em você e nas suas habilidades, né? Porque a temperança traz as habilidades, e habilidades profundas, né? Consistentes. Uma baita capacidade, né? Muita capacidade. Tá bom? Bem, então a gente avança para a casa 4, que fala de casa, lar, ancestralidade, com torre e página de copas. E aí? Bom, uma casa na torre. Sim. Não bom. Eu vejo aí uma necessidade de reestruturação. Eu não sei com quem ela mora. Ela disse, Rico, com quem ela mora? Mas eu acho que já está falando da mudança dela, você não acha? Mas ela mora com alguém? Se eu não me engano, ela aluga. Ela divide com alguém, se eu não me engano. Então, porque eu vejo essas pessoas saindo e ela morando sozinha, né? Então, essa reestruturação nesse lar pode sim estar falando dessa sua mudança prevista para março, né? De 2025 para os Açores. O que você acha, Rick? Eu estou vendo esse preparo para mudança de país mesmo, para ela voltar lá para casa dela, né, para Portugal. Então a torre está me trazendo esse ponto. Ela está morando onde hoje? Ela mora nos Estados Unidos. Estados Unidos? Tá faz 10 anos lá, se eu não me engano, e assim, é uma mudança de base, né? Além do mais, essa mudança ela traz muito, mais uma vez, medo e insegurança. Esse pajem ele não se sente muito à vontade para fazer as coisas, mas também traz o anseio, traz o desejo, essa conexão emocional com o próprio país, que é muito importante, né, para quem mora fora. Então, eu acho que é um ponto que precisa ser avaliado, né? E também, se de repente dividir com alguém, pode ser
que tem algum conflito aí que precise ser visto, tá? Uhum. Sim, exatamente. Será que ela pretende morar sozinha na nova casa? Ou ela vai voltar para casa da família, você sabe? Ela falou alguma coisa disso? Eu sei que ela tem família lá, agora eu só não sei para onde ela vai. Se ela vai morar sozinha, se ela vai morar com a irmã. Tem uma irmã lá que é importante, né? Acho que isso talvez ainda não esteja muito definido, inclusive por conta do pajem. Seria legal ter um plano mais concreto nesse sentido também, né? É verdade. Bom, partimos Bem, para casa 5, falando dos amores, da criatividade, diversões. Filhos ela não tem, né? não. Não. E aí a gente tem o mago com as de espadas. E aí, Henrique? Olha só, Mago e as de espadas aparecendo. Uma Já casa de apareceu no estágio criatividade. anterior. Sim, uma casa de criatividade, uma casa de ação. E também é uma casa que vai falar de vida afetiva de namoro. Não acho nada impossível, acho provável você conhecer outras pessoas, conhecer gente legal, pelo menos para sair. Claro que isso precisa da sua ação, né? Nada cai do céu. E também, pensando nas práticas de criatividade, a força da expressão do ar, né? Da comunicação, do início das coisas. Então, é um período muito interessante para você, de repente, colocar em prática todos os seus estudos, né? Exatamente. E compartilhar com as pessoas isso, né? Sim. Falar, mostrar, se mostrar uma autoridade no assunto. Isso pode certamente te ajudar nas suas questões do trabalho. Eu não Sim. sei qual é o principal ganho dela, não sei se é com tarô, se é no meio oracular ou se ela tem outra ocupação, mas é um bom momento, né? Um momento onde você vai ficar muito criativa, com muitas ideias, né? Para trazer o Uhum. novo para a tua vida. E também você pode direcionar, né? Isso Sim, para o seu trabalho, certamente. com certeza. Muito bom. Casa boa. Casa boa. Avançamos para a casa 6, que é o cotidiano, a fazer diário, saúde física, né? Eu tenho um pendurado e pajem de espadas. E esse pendurado está trazendo muito peso do trabalho, peso do cotidiano, peso da rotina, ao mesmo tempo que fala muito de, nossa, não sei para onde vou, não sei como mudar, não sei como realizar. Mas o pajem, ele muda esse cenário, né? Ele tem uma atitude realmente de vamos revolucionar as coisas, vamos oxigenar. Ele conversa muito com as que veio na casa anterior. Então, mesmo que as questões relacionadas a trabalho estejam difíceis nesse momento, o pajem propicia as mudanças, né? Mas é claro que para a mudança acontecer, ação, mais uma vez. Se a É, gente olhar para as casas anteriores, né, olhar para o 8 de espadas no centro, a lua na 2, a temperança na 3, são cartas quase estáticas, elas têm um movimento muito lento e o pendurado parado. pois é, mas essa é uma característica do próprio geminiano, né? Essa dificuldade de Uhum, agir, né? Ele sim. fica esperando as coisas acontecer para ir junto no bonde. E aí precisa mudar um pouco isso, né? Você tem que ficar mais naquele imperador do que no 8 de espadas, Isso, e tá? pegando o gancho da astrologia, já que você falou, Gêmeos também tem aquilo de assim, eu vou fazer isso. Aí, 2 minutos depois, mudou de ideia. Não quer fazer mais. Não Ou existe já quer fazer constância. diferente. Aí nunca faz, Exato. Não existe né? constância, então precisa de constância. Se você está Isso. achando que oráculo, que o mundo tarológico é legal para você, você tem que se dedicar a isso e tem que ter constância. Não adianta daqui 2 meses falar, eu vou jogar runas, não faz sentido, Começar né? tudo de novo, né? Que vai começar Exatamente. Aí tudo. não tem início. E é sempre um sacrifício o trabalho. O Pendurado está falando disso, né? A vida se torna um sacrifício. Uhum, porque assim, o geminiano tem muito essa questão do querer a perfeição das coisas Uhum. e não faz. Então, assim, eu prefiro não fazer do que fazer mal feito. Aí não faz porra nenhuma. Sim. Ele não é perfeccionista como um virginiano, por exemplo, mas ele tem essa questão, né, do eu preciso conhecer muito para falar de um assunto, Aham, eu sim. preciso saber muito para fazer tal coisa. Não, o pouco que você sabe já é o suficiente. Então é melhor o feito do que o não feito, ou o É. mal feito do que o não feito,
né? E então, o geminiano, ele acaba se prostrando, ele acaba se paralisando, acho que é essa a palavra, porque sempre acha que não tá bom. Exato. Né, daquele jeito. E acaba não fazendo nada. Exatamente. Que mais? Bom, a gente olha para questões de saúde depois no pontual, né? Mas esse pendurado está pedindo atenção também para a cabeça, para metabolismo, movimento do corpo, articulações, tá? Porque é uma casa de saúde, né? Sim. Tudo bem. Vamos lá para a casa 7 agora. Que vai falar das suas relações íntimas, sócios, companheiros, casamento, contratos. E aí a gente tem uma rainha de paus e a estrela. E aí, Henrique? Olha só, eu acredito que seja um momento muito bom para criar novas relações de parceria. Não está falando aqui de casamento, que é uma rainha, né? Mas se a gente olhar nesse eixo casal 1 e 7, existem grandes parceiros e parceiras, inclusive, aos quais você pode se ancorar e ampliar os seus projetos pessoais. E tem tudo. Ela não percebe essas pessoas, ela não percebe essas potencialidades, né? Isso. Muitas vezes ela prefere seguir sozinha e tentar uma parceria, tentar alguma coisa assim, né? E uma figura feminina, né? 2 mulheres aqui na estrela. 2 mulheres. Então, olha só que interessante. Eu vejo ela nessa estrela e uma outra pessoa essa rainha de paus levando, sabe? Levando a Paula, incentivando, estimulando, fazendo com que ela realize. Sim, concordo. Né? E gente de bom calibre, né? Gente importante, poderosa, inteligente, que realiza, tem uma força realizadora muito boa. A primeira rainha que aparece no jogo e tá na casa do outro. Ou seja, tem que buscar também essas possibilidades de alianças, né? Exatamente. Ela é casada, a Paula? Não. Não? Não. Tá. Bora lá para a casa 8. Casa 8, recursos dos outros, heranças, dinheiro que vem de família e tal. E aí tem o rei, né? Olha só, curioso, né? A rainha e o rei de paus vêm logo na sequência, com a roda da fortuna. É um período muito bom, inclusive, para ganhos que venha de outras pessoas. E nesse caso, se a gente for pensar na carreira oracular, por exemplo, o dinheiro que vem do outro é a casa 8. Sim. O que, inclusive, te beneficia no trabalho com tarô, se você colocar isso em prática. Que é a prestação de serviço, né? Exato, prestação de serviço. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, é bastante positividade, né? A roda fala de mudança de trajetória, de mudança de vida e sair dessa prostração do pendurado na 6. E é um período realmente para você aproveitar. Essas parcerias que podem surgir na casa 7 são parcerias que podem te elevar e te impulsionar financeiramente, trazer mais segurança, inclusive. Sim, né? sim. Na verdade, eu acredito que falte aí nas relações da Paula alguém que realmente a incentive, né? E esse próprio, a rainha, o rei, acho que são personalidades que podem trazer essa segurança maior para ela, né? Exato. Então, assim, busque isso, amor, porque é um período muito bom para você fazer mais dinheiro, para ter mais segurança, mais estabilidade, e é a tendência para o ano, né? Isso aí, perfeito. Aí vamos para a casa 9, que aí vai falar assim dos estudos superiores, das grandes viagens, do estrangeiro para ela, né? E aí a gente tem a Imperatriz com 6 de ouros. Então, mais uma vez, talvez aí confirmando, né, Rick, a mudança dela sim. para fora, né? Sim. E é algo bastante positivo, é algo que vai ajudar nos seus ganhos, é algo que vai ajudar na tua criatividade, nas suas criações, nos seus feitos, né? Os seus projetos com essa Imperatriz aí, o 6, eu acredito que vai ser bem produtivo essa mudança para você. Sim. E é o lar ancestral, né? Se a gente for pensar em Imperatriz, é da onde ela veio. Então tá trazendo, inclusive... É do lar, né?
Exatamente, de volta lá. Não vai pegar referência, mas é Gugu de volta para minha terra. Depois busca aí no Google, Paula. Gugu de volta para minha terra. Então, a partir do momento que ela está de volta para Portugal, eu acredito que isso vai trazer para ela essa autoestima maior que ela está precisando recuperar nesse momento e uma capacidade de criação muito legal. Ao mesmo tempo que as coisas começam a acontecer de uma forma diferente, né? Esse 6 de ouros fala do retornar, do fazer as pazes com o espaço, de retomar laços também, inclusive de retornar para a espiritualidade de alguma forma, para práticas relacionadas à espiritualidade, né? Concordo. Vai ser muito bom para você essa mudança, vai ser muito boa, né? Na verdade, Paulo. Vai mesmo. Tá? Vai confiante, vai sem medo, sai aí desse 8 de espadas, né? E vai, mete o pé. Mete o pé. Força e coragem. Agora a gente vai para 10, que é carreira. Então, olha só o que tem aí na carreira, o Papa, né? É um Papa com 6 de paus, olha só, mais uma vez, né? Ela se mostrando uma autoridade naquilo que ela sabe, no que ela faz, no que ela conhece. E sem medo de ser feliz, né, Rick? Nossa, super. E é uma carta de comunicação de autoridade. Então, olha só que importante, né? Ela traz um questionamento. O que eu posso fazer de carreira? Primeiro, assim, isso é uma decisão sua, é claro. Mas o Papa ele traz uma capacidade para a comunicação, ele traz uma capacidade para o ensino, para a instrução, né? Inclusive, instrução relacionada à espiritualidade. Então, você se dedicando, né, e com o tempo, com muita prática primeiro, você pode, de repente, mais para frente, ser alguém que fale da nossa arte, né? Mas isso precisa do quê? Segurança. Se você não fala com segurança, ninguém vai confiar em você. Exatamente. Mas ela, é engraçado, ela não tem a segurança, mas ela tem o conhecimento, né, Rick? Exato. Então, conhecimento do tempo, né? Sim. Eu tenho uma experiência de vida que é muito agregadora. E a hora que você parar para falar sobre esses assuntos, as pessoas vão te ouvir, né? Elas vão querer escutar o que você tem para falar. Isso. Mas aí precisa estar segura disso. Exatamente. Né? E ela tem uma habilidade boa, né, para oratória. Tem mesmo. Então, é focar nisso. 6 de paus é uma carta, inclusive, de reconhecimento das pessoas. A gente tem aqui a faca e a manteiga. É algo que pode te deixar em destaque dentro do meio, né? Você sabendo usar as ferramentas corretas, sabendo se portar, se colocar da maneira correta, né? Com segurança, firmeza, certa daquilo que você está mostrando, falando, você vai ganhar destaque, certamente. E eu sei que Portugal é um país que acolhe muito o mundo oracular, né? Sim, sempre tem congresso lá, a gente tem visto. Já tive muitas alunas de lá e todas elas falam, pô, dá para ganhar dinheiro, dá para trabalhar bem, se divulgar e tal. Então, olha para isso, né? Exatamente. E o Papa é um professor, tá? Não pense nisso. Exatamente. Casa 11. Casa 11, Mundo e Rei de Copas. Casa 11 vai falar aí das amizades, as proteções, os projetos, o que mais? Dos círculos sociais, né? Dos coletivos, organizações e tal. Com o Rei de Copas e Mundo, o que você acha, Henrique? Mundo e Rei de Copas. Ele está reforçando aqui essa casa 5, que é o eixo, né, da 11. Se a gente observar, Mago e Mundo estão falando de se colocar no mundo e de ser vista como uma figura de importância. Estou vendo uma grande predisposição a criar novos laços com outras pessoas, com gente legal, com gente que vai muito na sua vibe, né, conexões empáticas. Pode apresentar também indiretamente aqui, você conhecendo alguém romanticamente, eu trouxe isso no Mago, e o Rei de Copas também me dá essa impressão, e também de você estar em grupos que falem a sua língua, que sejam afins a você. Então, é um ano muito bom também para a vida social. Sim, para a vida social, para conhecer novas pessoas, né? Se relacionar de forma afetiva,
pessoas que vão te trazer momentos de alegria, de conforto, de prazer, inclusive, né? Então é um momento bem propício. Exatamente. Então, muito bom. Aproveita, se joga. Se joga. Agora a gente vai para 12. 12, que é a vida religiosa, mística, sacrifícios, as práticas, né, que ela faz, o servir altruísta. Uhum. E a gente tem traz o louco e o 9 de espadas. Então, assim, para mim é um pouco preocupante essas duas cartas juntas numa casa de espiritualidade, porque eu vejo a Paula um pouco perdida com relação a isso. Uhum. Né? Então, talvez ela conheça várias coisas, já tenha se dedicado a tantas outras, mas ainda não encontrou aquilo que fala com o coração dela, sabe? Ainda não encontrou aquilo que dá a segurança que ela precisa, que dá a firmeza que ela busca, e talvez até por medo, por receio de alguma coisa, de experiências passadas, sabe? Pelas quais que ela já tenha vivido, né? Sim. Que não deixa com que ela realmente escolha ou se dedique, ou se entregue a alguma prática, alguma crença, enfim. A casa 12, ela fala muito dos inimigos ocultos e das questões de ordem mental, né? Então, esse jogo tá gritando com 8 de espadas e 9 louco o medo mesmo. Uhum. Então, a saúde mental dela pode ficar debilitada, pode ficar pior por conta desse medo. E aí, assim, o que é o louco se não e se eu der um salto, né? E para onde eu vou? Só que esse salto, ele acaba não acontecendo. Uhum. Então, é como se a gente tivesse sempre assim, e se eu fizer tal coisa? E se eu fizer outra? Mas o medo barra. Então, assim, é perigoso porque pode colocar a perder toda essa construção da mandala astrológica. Uhum. Nada disso pode acontecer se ela deixar o medo imperar. Sim. Né? Então, é uma grande chamada de atenção, uma puta de uma bronca que o tarot tá te dando aqui, tá, Paula? Se você ficar paralisada, ficar parado, não vai fazer nada. Uhum. As oportunidades não batem à nossa porta, né? Ao contrário do que dizem. As chances não vêm correndo atrás da gente. A gente que precisa correr atrás delas, está dispostas, a gente tem que estar disposto, a gente tem que estar aberto, a gente tem que estar disponível, né? Para que as oportunidades cheguem. E o medo é um grande bloqueador de tudo isso, né? O medo, ele cria um paredão diante de qualquer possibilidade. Então, se você quer ganhar mais grana, se você tem medo de ganhar grana, você não vai ganhar grana. Você está criando um grande bloqueio para ganhar grana. Dinheiro, né? Sim. Eu quero prosperar. Não vai. Com medo não vai. Uhum. Porque você está numa outra vibração. Mas eu quero passar num concurso. Com medo? Não vai. A gente tem segurança, a gente... É natural. Mas deixar que o medo te domine, não é. Então, eu não sei. Eu digo, se você não tem um terapeuta, procure. Ele pode te ajudar. Você tirou as palavras da minha boca, é isso que eu ia falar agora. Então, fala. Com terapia, se você não fizer terapia, vai ser complicado. Uhum. Tá? Então, eu vou pular agora de lugar, né? De tarólogo para professor. Né? A gente teve uma construção durante o ano todo falando disso, não tem como eu não levar isso em consideração, e aí, assim, é uma condicional. Né? Não adianta a gente falar tudo isso, te impulsionar, falar vai dar certo, se coloca. Se você não tiver convicção, e essa convicção não vai sair da gente, vai ter que sair de você. Uhum. E tem que vir um processo terapêutico para você entender qual é a base desse medo, por que você se sabota tanto, né? Por que você impede isso de acontecer. É terapia, meu bem, isso não é demérito, não, é ótimo, é necessário para o mundo. É verdade. Até terapeuta tem terapeuta. Exato, precisa, a gente precisa se cuidar para poder cuidar dos outros, inclusive. É irresponsabilidade levar uma mensagem sem que você tenha o mínimo de consciência de si, né? Exatamente.
Exatamente. É pregar para os outros aquilo que você não faz. Exato. Né? Exatamente. Tá bom? Então, assim, você tem um ano todo aí de boas prospecções, né? Coisa nova chegando, muita criatividade nessa cabecinha. Você só precisa se libertar do seu grande inimigo, do seu grande demônio, que é o medo, para que tudo isso aconteça. Muito bem. Vamos agora para algumas questões pontuais que ela trouxe. Vamos, espera aí, deixa eu tirar a mandala. Bora. Então, a primeira questão, que é a mudança, né, dos Açores em março, se vai dar certo. Nosso jogo mostrou que vai dar tudo certo. Vamos ver se tem mais alguma coisa pontual. Né? Sobre a mudança da Paula para os Açores em março de 2025. Vai rolar? E aí? Henrique. Eu tô com 9 de ouros abrindo. Blogueirinha. A blogueirinha. O príncipe de ouros na esquerda e a lua na direita. E você? Eu tenho 3 de espadas abrindo meu jogo. Estrela no negativo. Uhum. Mago no positivo. Opa. E aí? Olha. Os dois, né? Vai acontecer se tudo isso que a gente acabou de falar. Exatamente. Porque, assim, o medo, a incerteza, tudo isso é um grande bloqueador. Se você deixar isso te dominar, você não decidir, vai acontecer e fazer acontecer, nada acontece. Né? O mago está fechando o jogo aqui, falando tem que acontecer, precisa acontecer para que haja uma mudança na tua vida, uma melhora significativa na tua vida. Só que se você deixa esse 3 de espadas te dominar, você vai ver, né, ficar vendo isso, assim, sabe? Então, decidir e fazer. Vai, salta, que no fim dá certo. Entendeu? E para de esperar. O meu jogo tá falando assim, uma gravidez eterna. Porque planeja e nunca executa. Exatamente. Esse filho nunca nasce. Exatamente. Né? Então, não tem como ter uma mudança se não existe uma ação. Tá? Então, assim, tem tempo para nascer, inclusive um filho. Se espera demais, não nasce. Eu tenho um jogo comigo mesma que eu faço assim, eu pinto o pior cenário possível. Uhum. Então, por exemplo, eu vou tomar uma decisão. Qual que é o pior cenário possível se eu tomar essa decisão? E der errado. Uhum. Aí eu começo a pensar nas soluções para ela. Isso, perfeito. Entendeu? É o que me dá segurança de decidir. Exato. Né? Porque eu também sou uma pessoa que gosta de pisar em chão firme. Né? Então, é um exercício que eu faço comigo. Eu tento fazer contigo. Qual que é o pior cenário se eu mudar voltar para Portugal? Puta, eu vou estar sem emprego. Tá, vou estar sem emprego. Mas lá eu tenho minha família, lá eu tenho meus amigos, lá eu tenho uma rede de apoio, lá é o meu país, ou seja, é muito mais fácil eu conseguir um emprego lá do que nos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Né? Então, pense em soluções para os problemas e não nos problemas em si. Entendeu? Sim. Agora, a segunda pergunta tem relação com isso. O emprego? Sobre trabalho, Qualquer pergunta. Você vai conseguir trabalho em Portugal? Isso. Nossa, Paula consegue trabalho em Portugal. Opa! Boa. Bom, eu tô com as de copas abrindo, as de ouros no negativo e 6 de paus no positivo. Eu abro aqui com 4 de paus, sacerdotisa no negativo e um 6 de copas no positivo. É um 6 e um 6 ases, são cartas básicas, confirmam, né? Diz que sim, vai acontecer, você consegue trabalho sem grandes dificuldades. É claro que tem uma questão tempo, não é do dia para a noite, né? Sacerdotisa, as de hoje estão falando assim, pode demorar um pouquinho, mas também não muito tempo. Sim, também acredito que sim. E são suas relações que te facilitarão isso, tá? Exatamente. Então, conte com elas. Exatamente. Com as suas relações, com as pessoas de lá, isso. Né? Reviva algumas relações, resgate algumas relações, que todas elas serão muito benéficas para você. Sacerdotisa no negativo, alguém que quer andar sozinho, sozinho, né? E não resolve nada. Então, volte a se socializar, resgatar algumas relações que serão bem frutíferas para você. Exatamente. Próxima é
Como está a minha conexão com a espiritualidade? Como melhorar? Espiritualidade. E aí? Roda da Fortuna abrindo. Morte negativo. E Rei de Ouros positivo. E aí? Eu tenho 4 de ouros abrindo o jogo, 10 de paus no negativo e a rainha de ouros no positivo. E? Bom, eu já tinha visto lá a questão da espiritualidade dela na mandala, né? A dificuldade dela em se entregar, em se envolver diretamente com alguma questão de fé que ela tenha, né? E isso se repete aqui nesse jogo. Então, assim, ela é muito apegada a alguns conceitos, alguns pré-conceitos que impedem que ela vivencie algumas experiências que podem engrandecer, sabe? Essa questão. Sim. Então, o fato de você conhecer, não conhecer, saber muito a respeito de uma coisa não significa que você realmente a conheça se você não a vive, né? Então, talvez você ainda falte você aquilo que realmente fala com o teu coração, sabe? Isso fala mais comigo, aquilo não fala nem tanto, enfim, acho que ela tem que experienciar. E o meu jogo está falando aqui de questões ancestrais também precisam ser trabalhadas, né? Talvez esse medo de derrota, essa questão da insegurança seja algo que não seja só dela, pode ser algo familiar, e a espiritualidade pode dar um suporte também nesse sentido, de repente fazer uma constelação, alguma coisa assim, pode ajudar a destravar um pouco, psicologicamente falando, a influência espiritual, né? Sim. Com tanto a rainha quanto o rei de ouros fechando o jogo, existem potencialidades, né? Que precisam ser conhecidas e precisam ser trabalhadas. Então, talvez a própria ancestralidade, como disse o Rick, possa te trazer isso. Exatamente. Né? Bom, finanças. Como fica financeiro de Paula para 2025? E aí? 10 de copas, abrindo o jogo. 6 de espadas no negativo. E a força no positivo. O meu tá com 6 de ouros no centro, 10 de paus no negativo. E a sacerdotisa. Olha, para mim o jogo só está confirmando o que a mandala astrológica dela trouxe, né? Não vejo problema financeiro. É claro que não está falando de uma soma tão significativa assim, de ficar rica nem nada, mas assim, trabalhando não vai faltar. Não falta. Né? Não vai faltar, não. Exatamente, concordo com o Rick. Acho que você precisa também planejar a sua questão financeira, né? Saber para onde vai a sua grana, e controlar isso de alguma maneira. Né? Sim. Mas o principal, saber para onde está indo o seu dinheiro. Exatamente. Exatamente. Isso é importante, porque quando a gente sabe para onde está indo, a gente consegue direcionar melhor. Perfeito. Né? Então, estou gastando muito em tal coisa, estou deixando de investir em outras. Sim. Tá? Saber para onde vai a grana. Maravilha. Agora ela traz saúde. Se tem que ter atenção em algum ponto. Ela tem alguma questão de saúde? Não que eu saiba. Também não colocou nada aqui no contexto. Tá. Eu tô com o mundo abrindo. 5 de ouros no obstáculo. 9 de copas no positivo. Você? Eu tô aqui com 4 de espadas. Pajem de copas no negativo e rainha de espadas no positivo. Tá. E aí? Saúde de ordem mental é uma coisa que precisa realmente ser vista. Tá? Não adianta você achar que dá para resolver sozinha. A gente já viu que não dá. Então você precisa de um direcionamento, essa rainha está falando isso, de um direcionamento,
de uma orientação para lidar melhor com seus medos, as suas inseguranças, sabe? As suas questões emocionais. Então, a atenção este ano, pelo meu jogo, é para suas questões psíquicas e psicológicas, né? O que pode ocasionar, num segundo momento, algo no físico, né? Psicossomático pode trazer alguma questão de ordem física, porque eu tenho 5 de ouros no meu jogo. Mas Sim. Se isso acontecer, é ocasionado realmente pela saúde mental dela. Então, assim, a gente pode ver questões autoimunes, geralmente acontece quando a pessoa está muito estressada, está muito ansiosa. Grandes alergias. Isso. Dores crônicas. E a gente sabe que, assim, Estados Unidos é um país difícil para a saúde. Não sei se ela tem convênio, se ela não tem, mas, assim, tem que fazer check-up. 66, se ela nasceu em 66, está com quanto? 58? Acho que é. 58, né? Então, assim, não é algo que precisa deixar batido. Tem que fazer check-up. E é mulher, né? Toda mulher, todo ano precisa. O homem não tem muito essa rotina. Deveria, mas não tem. Verdade. Nós, mulheres, todos os anos, precisamos fazer o nosso check-up. Então, é importante que você siga com isso também. Tá Exatamente. Deixa eu ver o que mais. Relacionamento com a família, depois de estar 10 anos fora. Olha só. Olha o medo dela de voltar. Super. Como vai ser lá? Super. Relacionamento com a família, como fica? Com a volta dela. As de espadas, rainha de copas no negativo e 5 de paus no positivo. E aí? Tô com o mago, 3 de copas no negativo e a princesa de paus no positivo. Ela vai ter que reconstruir algumas relações e resolver pendências que ficaram. Sim. Né? Isso é essencial. Tem que resolver as pendências e reconstruir essas relações. Reconstruir. O meu jogo não está trazendo nada grave, assim. É claro que o 3 de copas, mesmo negativo, ele é bom nesse caso, porque ele fala de laços que são superficiais, mas para aprofundar, vai precisar de tempo e de reconstrução, né? Dedicação. Exatamente. E, assim, família é aquela que a gente escolhe, né? Lógico que a gente quer voltar para os nossos entes, né? Reencontrar irmãos, primos, tios, mãe, pai, não sei o quê. Sim. Não sei quem de família que você tem lá, né? Mas família é aquela que a gente escolhe. Então, assim, se você não tem uma boa, um bom envolvimento com a sua, né? Isso não tem que te impedir de voltar. Exatamente. Vida afetiva. Olha lá, vida afetiva para a Paula. Bom, eu estou com julgamento abrindo, rainha de espadas negativo e 7 de copas positivo. Você? Eu tenho aqui um 2 de ouros abrindo o jogo, imperador no negativo e o mundo no positivo. E aí, Henrique? Olha, o meu jogo fala realmente de um chamado, né, para se reconectar com o feminino dela, inclusive. Né, falando das questões de ordem sexual, do voltar para a autoestima, de olhar para a vida afetiva como parte não obrigatória, mas se ela considera importante, sim, precisa reconsiderar. Só que eu estou vendo um passado aqui que afeta diretamente essa questão, né? Pode ser um ex, pode ser vários ex, pode ser a forma com a qual ela se identifica e como ela se cobra, né? A Rainha de Espadas está trazendo uma dor grande que vai e volta, inclusive, que precisa ser sanada, né? A Rainha de Espadas negativa ela é vista como aquela que guarda muita coisa, geralmente, né? Na palavra-chave. Precisa ressignificar isso. E o 7 de copas, no positivo, fala: existe possibilidade, sim, de você conhecer alguém, mas tem que largar a mão desses mortos aí na rainha. Tá? Deixar o passado e viver o presente pensando no futuro. Exato. Né? Então, eu vejo essa grande oscilação dela, hora que hora não quer. É bem isso que você falou, né? Hoje eu quero um crush, de repente, nem quero mais. Não sei se está... Eu vejo essa grande oscilação aqui.
Mas também concordo com o Rick, antes de amar o outro, amar a si, né? Então, como que está a sua autoestima, seu amor próprio, o seu autocuidado, né? Antes de cuidar dos outros, é cuidar de si. Então, isso é muito importante. Você falou isso aí de quero, não quero, muito devido ao signo de Gêmeos, ao CID, né? Signo de Gêmeos. Decide, mulher. Ai, meu Deus, eu entendi CID, sabe? CID, que aqui no Brasil a gente tem o CID. O CID que eu falei. Que o CID é a determinação da doença, né? O porquê, o que a pessoa tem, né? É o código da doença, a gente coloca o signo de Gêmeos. Aí tem aqui... código identificador de doença, né? CID. Isso. Olha, não lembrava da sigla, isso mesmo. Então, vamos lá. Vocação e carreira profissional. Trabalho e carreira, né? Que ela tinha sim. Então, vamos lá. Como fica o trabalho e a carreira de Paula para 2025? Olha só. Que bom, ó. Sol. Negativo roda. Malditos Gêmeos. E 3 de copas. Abrindo. Olha, o meu karma nessa vida são os geminianos, tá? Meu pai é geminiano, meu ex-marido é geminiano, meu atual é geminiano. Meu Deus do céu. Minha sogra era geminiana. O mundo ao meu redor é geminiano. O mundo é geminiano. E eu fico enlouquecida. Minha melhor amiga é geminiana. Meu Deus do céu. Enlouquecida com isso. Ó, tô com 4 de espadas. O sol tá negativo. E o 8 de copas tá positivo. E aí? O meu jogo tá dizendo o seguinte: o que você deve fazer da sua carreira, você já sabe, já tem domínio. Agora é hora de colocar em prática. Não tem que ficar estudando mais, não tem que ficar nada. É colocar em prática o que você já domina. Deixa eu só colocar aqui para carregar o Notes. Olha só, o Sol aqui me mostra, né, que a sua carreira este ano, ela pode se tornar, te deixar em evidência, né, trazendo bons frutos nesse 3 de copas. Então, a sua oscilação do ai, será que eu estou pronta, será que eu não estou pronta, pode te atrapalhar bastante. Então, é botar a cara no sol, e com a cara, com a coragem, com o conhecimento que você tem, com confiança, e se joga. Se joga que tem tudo para dar muito certo, Paulo. Tudo. Exatamente. Então, agora é hora de colocar em prática aí essas paradas, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Espiritualidade a gente já falou bastante, então acho que é isso, né? Agora a gente pode fazer uma pincelada no mês a mês. Vamos, eu vou baralhar de novo. Eu também. Então, eu tiro uma carta, o Rick tira outra. Isso. E aí a gente vê a tônica do mês, de janeiro a dezembro, para você, durante todo 2025. Isso. Tá bom? Estou embalalhando. Embalalhando também. Deu um aqui. Então, vamos lá. De janeiro a dezembro, para Paula. Isso. Janeiro. Rei de paus. 6 de ouros. E aí, Henrique? Vou deixar com o Rick. Deixa comigo, Aqui eu tô vendo a força muito da espiritualidade dando suporte, né? Esse planejamento, inclusive, para a mudança e as organizações de trabalho, para que ela faça isso lá para março mesmo. Então, daqui até março, acho que vai ser necessário muito organização prática de como ela vai fazer isso. Tá bom, também acho. E assim, questão com grana também, né? Eu acho que é o momento, janeiro, como eu saber direcionar o seu dinheiro, saber para onde ele está indo. Sim, perfeito. Fevereiro, 3 de copas. E rei de copas. Olha só, o momento de realmente socializar, estreitar laços, né? Conhecer pessoas, estar disponível. Isso. E os laços também com as pessoas em Portugal, né? Já fazer uma reconexão aí para adiantar algumas coisas, né? Exatamente. Então, vida social, vida afetiva também, né? Provável de conhecer alguém, de ser interessante e tal. Nada promissor, mas pode ser bom. Mesmo porque o rei, mostra de novo, o rei tá na beira do oceano aí, não tá? Exato. Do outro lado, né? Exato.
Março. As de ouros. 7 de espadas. E é o mês da mudança dela, conforme ela definiu. Uhum. Né? Então, o 7 de espadas fala desse processo de reforma, de reformulação, de mudança. Vejo aqui ela um pouco ensimesmada, né? Um pouco fechada nessa própria insegurança dela, mas aqui tudo pronto também para recomeçar, tá? Sim, um novo começo que vai te trazer muitos frutos, tá? Exatamente. A gente já viu isso na mandala, vai ser muito bom para ti. Exatamente. Abril. Página de copas. E 10 de copas, ó, que beleza. Que maravilha. Então, assim, você já em terra firme, né? Aí tentando realmente se reconectar com o seu passado, com as suas raízes, começando novas relações, mesmo que sejam relações antigas, agora serão novas relações. Né? Refazer os laços e também ela mais feliz, mais alegre, né? Como se tivesse ficado um peso. Isso, mais segura, né? Sim. Vamos para maio agora. Maio, 5 de ouros. E sacerdotisa. Então, esse é um mês um pouquinho mais parado, como a gente falou para você lá. Não arruma emprego logo de cara. Não é tão rápido assim. É um mês que vai precisar da sua organização financeira e também de apertar um pouquinho o cinto para que você não tenha nenhum ônus, né? Então, é um mês mais recluso, mas ao mesmo tempo existem as relações aí de suporte que você vai ter no decorrer do período. Mostra sua sacerdotisa de novo para mim, por favor. Tá. Cuidado com quedas, torções, coisas que possam te deixar imobilizada. Perfeito. Tá? Me veio, por isso que eu queria ver a sua de novo. Faz sentido. Tá? Então toma cuidado com isso. Principalmente pensando em pé e perna, né? Sim. Perfeito. Tá? Coisas que possam te imobilizar de alguma maneira. Perfeito. Vamos para junho. 9 de copas. E o 8 de paus. 8 de paus. Mês bom. Mês bom, até para conhecer pessoas com as quais você possa se... vamos pegar. Se relacionar, além do afetivo, entendeu? E também pode trazer oportunidade já de alguns contatos profissionais. Certamente. Né? Mas muito bom. Julho, metade do ano. As de copas. E muerte. A morte. E aí, Henrique? Então, aqui a morte me trouxe algo positivo, de recomeço. Né? Então, acho que é bem provável você já ter renovação. Com as daquela renovação, né? Ter começado um emprego novo, provavelmente. Né? Sim. Uma renovação aí, para este mês de julho. Maravilha. Vamos para agosto. 5 de espadas e eu tô com a roda da fortuna. 5 de espadas e roda. Talvez algumas decisões que precisem ser tomadas que sejam difíceis para você. Né? Então, colocar na balança e ver o que vale a pena, do que vale a pena você abrir mão. Exato. Não dá para segurar tudo, né? Não dá para ter tudo. Então, talvez você tenha que escolher algo que seja de difícil escolha, mas é necessário fazer. E precisa de ação. Né? Não dá para ficar sentado na janela esperando a vida passar. Exatamente. Peraí. Agora é setembro, né? Setembro. Eremita. E 5 de paus. E aí? Bom, é um período que pode trazer algumas ansiedades, né? Eu vejo ela sentindo um pouquinho pressionada por familiares, por amigos, e ao mesmo tempo dando ela a dinâmica de um novo trabalho, talvez entendendo que existe outra configuração de trabalho. Isso pode trazer um pouco de medo também. Eu vejo ela numa fase mais introspectiva, né? Buscando algo que traga essa segurança, esse conforto para ela. Exatamente. Não. Aí a gente vai para outubro.
Imperador. E dois de espadas. Então, Imperador 2 de espadas também é o momento de fazer, né? Você vê que o jogo dela inteiro tá pedindo ação. Tá, né? Pedindo ação e tá pedindo ponderação também, né? Sem muita ponderação, mas também precisa, né? Avaliação. Exato. Avaliar perdas e danos. Exatamente. Nem toda decisão é fácil, mas é necessário. Exatamente. Agora, novembro. Novembro? É? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, novembro. 11. 2 de copas. 2 de copas e princesa de ouros. Boa. Mês bom, mês muito prático, muito objetivo. Vejo aqui você mais segura, mais firme, né? Então dá para entender que existe um período aí de adaptação a essa mudança. Aqui você já está muito mais segura. E se dedicando a novas relações também. Sim. Né? Tá mais fácil para ela se relacionar nesse mês. Exatamente. Tá mais fácil para se relacionar, é mais prazeroso. Isso. E aí tem dezembro, para encerrar. Pendurado. E 5 de espadas. Ô, mulher! Eita, nós! Todo final de ano é isso? Pelo amor de Deus. Pode, né? Então, de novo, você aqui amarrada, em nome de Jesus. O conselho que a gente pode dar é assim, coloca pouca expectativa nas novas relações, né? Mostra de novo a sua carta, porque ele vai ver uma pessoa lá na cruz, olha lá em cima. Lá em cima. Outra pessoa amarrada? Sim. Olha lá. Olha. É o pendurado de cabeça para cima, né? Basicamente. Como são parecidas essas cartas. Exatamente. Então, assim, tem coisas que estão além do nosso controle. Não significa que você não possa fazer nada. Mas, assim, coloque pouca expectativa nas coisas. Não precisa ter peso, né? Você coloca tudo logo de cara, você pode ter problema e frustração. Para se frustrar, menos expectativa. Aí você vai construindo, né? Exatamente. E não se deixar abalar, né? Porque às vezes uma perda, um fracasso, sabe, uma coisa que não deu certo, acaba paralisando a gente. Exatamente. E, na verdade, não tem que ser um paralisador, tem que ser um incentivador. Então, se eu fiz errado, não deu certo, agora eu vou fazer de um outro jeito para dar. Exatamente. Assim. Agora, se não deu certo, não vou tentar mais, aí você fica assim, ó. Não, aí não pode. Sem perspectiva, né? Exatamente. Bom, então é isso, né, Sal? É isso. Um ano tende a ser muito bom para você, desde que você saia das suas amarras mentais, principalmente. Exatamente. Tá? Dos seus medos, das suas angústias, saiba lidar com elas. Medo todo mundo tem, angústia todo mundo tem. Só que a gente não pode deixar que isso domine a vida da gente, que domine o espírito, a mente, sabe? Porque senão a gente não serve para nada. Né? Verdade. Tá bom? Bom, então é isso, né? Terapeuta, procure um bom terapeuta. É muito importante. Que te ajude nesse processo, isso é muito importante. Se cuide e... menos estudar, mais jogar, né? Pratique mais os seus conhecimentos, mostre para as pessoas o quanto você sabe, como você sabe, e porque você tem potencialidades que estão escondidas aí embaixo da sua insegurança. Exatamente. Tá bom? Paula, que 2025 seja um ano esplêndido para você, com muitas conquistas, muita prosperidade, muito amor, muita paz, muita harmonia, que tudo aquilo que você planeja realmente se concretize e que seja um ano bárbaro, tá bom? Muito obrigada por nos escolher, eu espero vê-la novamente durante 2025, né? E é isso, obrigada. Obrigado, querida, obrigado sempre pelo carinho que você deposita na gente, né? Pelo prestígio, pelo seu tempo. Ouve a gente, né? Presta atenção nesse jogo, realiza. Anota, vai dar tudo certo. Estamos à disposição para tirar dúvida e que seja um ano incrível, com muita prosperidade, tá bom? Obrigado por tudo. Isso aí. Beijo grande para você. Beijo. Se vê logo. Até mais. Tchau, tchau. Tá. Puta, Rick.